Amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, uma alegria, estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. É um programa que tem como objetivo responder as suas perguntas sobre as coisas da nossa fé. Só que chegam muitas perguntas que não estão ligadas diretamente com as coisas da nossa fé. Aí eu dou uma opinião. O que é ligado à nossa fé, eu olho no catecismo da igreja, na Bíblia, nos documentos do magistério. Agora, quando é uma pergunta que não tem ligação direta com a fé, eu dou uma opinião, aí eu receba a opinião quem quiser, ok? Vamos fazer como sempre nós fazemos, pedindo à Virgem Maria que nos assista nesta hora, interceda por nós, para que a gente possa responder essas perguntas de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos vocês todos que estão aqui no nosso estúdio Santa Clara. Quero dizer a cidade de vocês e pode levantar a mão que um dos nossos câmeras vai mostrar. Itajubá, Minas Gerais, nossa querida Itajubá. Moramos lá 10 anos. Tenho 2 filhos nascidos em Itajubá, trabalhei na Unifei durante uns 10 anos. Apucarana, no Paraná. Taubaté, São Paulo, nossa cidade de Taubaté é tão bonita. Guarulhos, São Paulo, cujo bispo é Dom Edmilson. Rio de Janeiro, capital. Americana, São Paulo, tá aí. São José dos Campos, São Paulo, nossa querida São José aqui. E Carmo do Rio Claro, Minas Gerais, ok? Sejam bem-vindos. É uma alegria receber vocês também de casa que nos acompanham, né? E eu quero começar aqui mostrando esse livro para você, né? Do Céu para Você. É um livro do Evandro Nunes. O Evandro Nunes, ele trabalha pregador da Renovação Carismática Católica, e escreveu um livro, né? 40 dias rezando para um avivamento pessoal. Ele é um livro com 40 capítulos. Cada capítulo desse é para um dia. Aqui, 9º dia, né? Direcionamento 13, precisamos marcar o nosso tempo. Enfim, 40 dias em que ele coloca um texto bíblico, coloca uma reflexão, né? Com o objetivo de um avivamento espiritual. Aqui está a foto do Evandro, né? Casado, pai de 3 filhos, membro da Renovação Carismática Católica, da Diocese de Santo Amaro. Ok? Muitos devem conhecer. O Evandro publicou aqui pela editora Canção Nova esse livro dele. Quem quiser adquirir, pelo telefone 12 31 86 2600, você pode adquirir, ok? Quero mostrar 2 lançamentos meus. A Reforma Protestante. Por que escrevi esse livro? Porque a Reforma Protestante está completando 500 anos. Lutero deu aquele grito, né, contra a igreja em 1517, agora 2017, 500 anos. Então está havendo muitas celebrações, comemorações. Então, o que foi essa reforma protestante? Por que Lutero deu aquele brado, né? Separando praticamente a Alemanha da Igreja Católica, depois também a Inglaterra se separou, a Noruega, a Suécia, enfim, a igreja acabou perdendo 1/3 dos seus filhos, né? A igreja tinha problemas. Os príncipes alemães apoiaram Lutero, foi um problema não só religioso, mas também político, social, né? Enfim, foi o maior acontecimento, digamos assim, em termos de cisão, de separação, que aconteceu na Idade Média na igreja, um pouco depois da Idade Média. Então aqui eu conto todas as coisas historicamente, né, com bons historiadores, Daniel Rupp, Dom Estevão Bittencourt, Bill Mayer, os textos do próprio Lutero, as coisas que ele mesmo escreveu. Quem quiser conhecer, está aqui. Bem, e escrevi esse livro, foram 40 anos. Que 40 anos são esses? Você está vendo o Padre Jonas aqui, celebrando um casamento de 2 jovens. Éramos eu e a minha esposa, quando nós tínhamos 22 anos de idade.
isso já faz 45 anos. Bom, por que escrevi esse livro? Não é uma biografia minha, uma autobiografia, não é. Esse livro é o seguinte: quando a minha esposa faleceu, eu já expliquei aqui, uma semana depois eu encontrei com um padre, muito amigo meu aqui na Canção Nova, padre Demétrio Gomes, ele é de Niterói. E ele disse: professor, o senhor devia escrever um livro contando esses 40 anos de casado que o senhor viveu. Eu disse: padre Demétrio, mas é chato eu ficar escrevendo, né? E eu estava indo com a tristeza da morte dela, nem pensava nisso. Ele falou: não, professor, é que o senhor prega para casais há 40 anos, pregava até junto com ela. Então é bom que os casais também saibam como é que o senhor viveu, né? Porque é bom aquilo que o senhor viveu e aquilo que o senhor pregou. Bom, então eu deixei passar 4 anos e a vontade se manteve e eu acabei escrevendo. Um livro que eu coloco muitas fotos aqui mostrando nosso passado, etc. Agora, eu escrevi um livro assim, pensando nos casais, mais do que pensando em nós outros. O que isso aqui pode servir para um casal que está casado, que tem seus problemas, como nós tivemos. Todo casal tem problema, né? Então, aí, não sei, se servir para ajudar alguém, amém. Vamos às perguntas que já estão aqui comigo, né? A primeira pergunta é uma pessoa que pede para não ser identificada. Se você não quiser que eu diga seu nome aqui, você coloca: não quero ser identificado. Tudo bem, a gente respeita, tá? Ela pergunta assim, ela diz assim: sou casada há 7 meses, porém descobri no celular do meu marido uma traição. Isso vai ter acontecido e muito, viu? Infelizmente. E pelo que consta, esse comportamento dele existe desde antes do casamento. É mais grave ainda. Nesse caso, posso pedir anulação? Pode. Se realmente, antes de casar, ele já tinha um caso, e esse caso voltou, isso é motivo de declaração de nulidade. A nulidade tem que ser de alguma coisa que aconteceu antes do casamento. Por exemplo, adultério depois de casado não é motivo para nulidade. Por quê? Porque é uma coisa que aconteceu depois. Se o casamento foi válido, foi válido. O que aconteceu depois, paciência. Agora, se houve uma premeditação antes, aí é motivo de nulidade. Então, realmente, se é verdade isso que você está dizendo, que ele já tinha esse caso antes de casar, realmente o tribunal da igreja pode dar uma declaração de nulidade. Mas aí, claro, vai ter que analisar direitinho, né? Muito bem. Eu tenho um livro aqui, Problemas no Casamento, onde eu abordo 1000 problemas do casamento, né? Entre eles essa questão de nulidade. Esse livro eu escrevi em cima de muitos problemas que eu recebo dos casais e também da minha experiência trabalhando com casais há mais de 40 anos. Então, coloquei aqui problema de religião, problema de família, problema de sexo, os problemas todos que um casal enfrenta, né? Dinheiro, moda, festas, sei lá, coisas todas, né? Outra pessoa que pede para não ser identificada. Tudo bem. Há muitos anos atrás, meus pais me obrigaram a ir para centro espírita e também uma vez para Seixonoye, e eu não sabia que era pecado mortal ir para esses lugares. Gostaria de saber, mesmo não sabendo que era pecado, estou excomungado da Igreja Católica? De jeito nenhum. De jeito nenhum, isso não é caso de excomunhão. E outra coisa, se você foi sem saber que era, você não cometeu pecado nenhum, nem pecado você não cometeu. Para que haja um pecado, tem que haver 3 condições: saber, querer e fazer. Por exemplo, você sabe que não pode roubar. Mas eu quero roubar, e eu roubo. Aí você concretizou o pecado, sabia, queria e fez. Você não sabia que era pecado, nem imaginava, esquece isso. Entendeu? Agora, o porquê dessas coisas, né? Eu tenho um livro, ver se ele está aqui, o livro Falsas Doutrinas. Este livro, aliás, tem várias perguntas aqui que envolvem esse livro. Aqui eu explico o que é o Espiritismo, Seixonoye, Hare Krishna, cerca de 150 dessas denominações, né, que não se compactuam com a fé católica. Não é um livro para fazer guerra santa com ninguém. É um livro para explicar o seguinte: por que o Espiritismo não combina com o catolicismo?
Por que o sexnoia não combina com o catolicismo? Por que testemunha de Jeová não combina com o catolicismo? Onde é que está a oposição? Ou seja, por que você não pode ser isso e isso ao mesmo tempo? Entende? Muito importante isso para esclarecer as pessoas. Então, esse livro, Falsa Doutrina, explica exatamente isso aqui. Muito bem, não há excomunhão nesse caso da pessoa aqui, fica tranquilo. O Código de Direito Canônico da Igreja, que é o estatuto da Igreja, ele diz que há 7 casos em que uma pessoa pode ser excomungada da igreja. O que é excomungada? É colocada para fora da igreja. Esse prefixo ex, né, quer dizer o quê? Quer dizer foi. Então, a pessoa ex-casada, não é mais casada, ex-namorado, não é? Então, excomungado, quer dizer o quê? Não está mais na comunhão da igreja, está excluído da... Então, por exemplo, o código fala aqui que tem 7 casos que a excomunhão é automática, é chamada de later sententia. Por exemplo, alguém que agrediu o Papa, ou atentar contra a vida do Papa, automaticamente é excomungado. Um padre, por exemplo, que revelar o pecado de alguém que ele ouviu na confissão, o padre é excomungado. Um padre que, não sei, tiver um caso com uma mulher, por exemplo, e depois ele perdoa a mulher na confissão, é excomungado. Alguém que profana a Eucaristia, pega a Eucaristia, leva para fazer uma missa negra, ou não sei, é excomungado. Enfim, tem 7 casos, né? Mas não é esse caso que a pessoa citou aqui, ok? O fato de ir a um centro espírita, o fato de ir a uma outra religião, não é esse caso. Dorietes de Brasília de Minas, não sabia que existia, Minas Gerais. Gostaria de saber sua opinião sobre a famosa teologia da prosperidade. Bom, teologia da prosperidade não é uma interpretação errada do Evangelho. Teologia da prosperidade é aquele negócio, é um toma lá, dá cá com Deus. Eu pago o dízimo e Deus me dá o que eu quero. Não, não é assim. A gente dá o dízimo porque a gente ama a Deus, ama a igreja, e nós vamos pedir a Deus o que nós precisamos. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é só o pão de trigo, é todas as nossas necessidades. Quando a gente pede a Deus o pão nosso de cada dia, Deus é Pai. Jesus diz, o Pai sabe que vocês precisam. Mas não é fazer negócio com Deus. Dá aí o seu dízimo e tal, e você vai ficar rico, vai ter uma casa na praia, vai poder trocar seu carro. Cristo não prometeu nada disso para ninguém. Pelo contrário, o que Cristo prometeu? Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Cristo não prometeu riqueza para ninguém. É a teologia da prosperidade. Claro que a igreja não concorda de jeito nenhum com essa teologia da prosperidade. Isso não é católico. Edivan, da cidade de Patos, na Paraíba. A consagração a Nossa Senhora feita no batismo pode ser considerada a mesma feita no tratado de verdadeira devoção à Virgem Santíssima? Não. Não, o tratado da verdadeira Virgem Santíssima é esse tratado que foi escrito por São Luís de Montfort. Ele tem uma consagração a Nossa Senhora toda especial. A pessoa tem que se preparar durante 33 dias, e não é mais do que uma consagração a Maria, é uma consagração a Jesus, pelas mãos da Virgem Maria, com a intercessão da Virgem Maria. Então, é algo muito bonito. Eu fiz essa consagração há 22 anos atrás, e olha, mudou a minha vida. Até depois eu escrevi um livro, A Mulher do Apocalipse, bem baseado nessas reflexões de São Luís de Montfort. O Padre Paulo faz um trabalho maravilhoso. Inclusive, o Padre Paulo tem um site para convidar as pessoas a fazer essa consagração. Chama consagrate.org, do Padre Paulo. Ele propaga isso, né? E tem um livro aqui na Canção Nova, ok? Da consagração. Muito bem, Diogo Fernandes, via Facebook, como confiar totalmente em Deus? Diogo, isso aí é algo que nós todos queremos, né? O que aquele homem disse para Jesus? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, né? É o que nós temos que pedir para Jesus. Senhor, eu creio. Nós todos cremos, né? Mas a fé nossa vai crescendo na medida que a gente vai confiando mais em Deus, vai se jogando mais em Deus.
Entende? Então, a gente precisa rezar, a gente precisa se confessar, porque os pecados é que tiram a nossa fé em Deus, sabe? Então, a confissão tira os pecados, aumenta a fé, aumenta a graça, a Eucaristia, para a gente confiar mais, a meditação, a palavra de Deus, tudo isso ajuda. Existe um livro maravilhoso, não foi eu que escrevi não, esse aqui, O Breviário da Confiança. Esse livro é extraordinário para quem quer crescer na confiança. Foi escrito por um padre, Monsenhor Ascânio Brandão, que já morreu com fama de santidade. Olha, é um livro extraordinário. Eu já dei esse livro aqui para muitas pessoas de presente. Toda vez que encontro uma pessoa muito triste porque morreu um parente, muito triste porque, não sei, perdeu um bem precioso, ou muito triste porque está doente, eu dou esse livro de presente. O Breviário da Confiança. Né? É um livro que tem mais de 100 anos, mas é uma beleza. Maria, via Facebook, só diz isso aqui. Gostaria de perguntar a postura de um cristão católico deve ter diante da bebida, do cigarro, da maconha. Ô Maria, bebida, não é proibido beber um cálice de vinho, né? O Papa Bento XVI tomava uma caneca de chopp. Olha, alemão bebe chopp igual água, não vai ficar bêbado nem nada. Então o problema não é a bebida, o problema é a embriaguez. Quantas padres e bispos que tomam lá seu cálicezinho de vinho? Eu tomo todo dia. O problema não é a bebida, é a quantidade, entendeu? Então, o cigarro realmente nós devemos cortar. O cigarro todo mundo sabe que faz mal para a saúde, então não há dúvida. Mesma coisa, maconha, entorpecente, aí não tem dúvida nenhuma, ok? Tudo que faz mal para a saúde, a igreja fala, não deve ser usado. Pronto, é isso aí o posicionamento da igreja. William Fernandes, via Facebook, o que foi a Inquisição Espanhola? Ô William, eu precisava de uma aula de 1 hora para explicar a Inquisição Espanhola. A Inquisição é um fato na história da igreja que começou no ano mais ou menos 1231 com o Papa Gregório IX e foi até mais ou menos 1800. Então a Inquisição ela teve 600 anos. Eu escrevi um livro inteiro para explicar o que é a Inquisição. E não é um livro muito pequeno, não. Um livro que tem, quantas páginas? Ele tem aqui, 300 páginas. Aqui você vai entender o que é a Inquisição na Itália, a Inquisição na Espanha, a Inquisição na França. Rapidamente eu vou dizer para você o que foi a Inquisição na Espanha. 1492, os reis espanhóis, Fernando e Isabel, que uniram os seus principados de Castela e Aragão, se tornaram fortes, e eles expulsaram os muçulmanos da Espanha, que já estavam ali há 700 anos. Bom, então o rei Fernando, ele queria banir os muçulmanos da Espanha, como também queria banir os judeus. Então, ele pediu ao Papa da época, né, que ele queria, o Papa Alexandre VI, que ele queria implantar a Inquisição na Espanha. O Papa não quis aprovar. Por quê? Porque sabia que ele ia usar a Inquisição não religiosamente, mas politicamente. Como aconteceu com o caso de Joana d'Arc, aconteceu na Espanha. Dito e feito. Bom, o Papa não quis aprovar. O que os reis católicos fizeram? Tá bem, se o senhor não aprovar a Inquisição na Espanha, nós vamos separar a Espanha da igreja. E a Espanha era o país mais católico da Europa. Espanha e Portugal. A Inglaterra já estava separando da igreja com Henrique VIII. Então, aquela história, o Papa, às vezes, para não perder o dedo, entrega os anéis. Para não perder a Espanha, que era o país mais católico junto com Portugal, o Papa autorizou a Inquisição. É aquilo que eles chamam de mal menor. Entre dois males, é lícito você optar pelo mal menor. Entre você perder um país inteiro católico e você autorizar, ele aprovou a Inquisição. Bem, houve um certo critério lá, mas infelizmente houve alguns abusos na Inquisição Espanhola. O caso, por exemplo, de Tomás de Torquemada, que foi um inquisidor muito severo, ele era um dominicano, né, um frei dominicano. Ele era muito sério, ele era muito santo, mas era extremamente rigoroso.
Então isso deixou assim, um desgaste muito grande na questão da Inquisição espanhola. Bom, em rápidas palavras, agora, aqui nesse livro tem um capítulo inteiro sobre a Inquisição espanhola. Aí, se você quiser ler com calma, pode aprofundar. Também o livro História da Igreja, esse livro da História da Igreja, o volume... Ali você tem uma História da Igreja antiga, que vai até o ano 500. Aqui a História da Igreja do ano 500 até o ano 1500, que é a Idade Média. Aqui, nesse livro também, da História da Igreja da Idade Média, tem um capítulo também sobre a Inquisição, um pouco menos elaborado do que no outro, mas tem também um capítulo sobre a Inquisição. Eliete de Cascavel, no Paraná, pergunta o seguinte: quando um padre abandona a batina para se casar, ele está pecando? O que é que ele explica sobre o assunto? Bom, o padre, quando ela fala que abandonar a batina, os padres, a maioria já não usam mais batina, ele quer dizer abandona o sacerdócio. O padre pode abandonar o sacerdócio, só que ele precisa pedir autorização para o Papa, para ele deixar o sacerdócio e se casar. O Papa pode autorizar. Muitos padres deixaram o sacerdote, pediram autorização e se casaram. Não é pecado nenhum. O que não pode é o padre, por própria conta, deixar o sacerdote e casar sem autorização do Papa. Por que não pode? Porque quando ele foi ordenado, ele fez um voto, uma promessa a Deus, de que pobreza, obediência e castidade. Ora, se ele fez um voto a Deus, ele recebeu o sacerdócio por causa disso. Se ele não tivesse feito o voto de celibato, ele não recebia o sacerdócio. Então, para ele devolver o sacerdote, ou seja, para ele deixar de ser celibatário, ele tem como que devolver esse voto para a igreja, ou seja, ele tem que ter a aprovação da igreja, e quem responde pela igreja, nesse caso, é o Papa. Ele pede ao bispo, o bispo encaminha ao Papa, e o Papa pode aprovar. É isso que tem que ser feito. Uma pessoa que pede para não ser identificada, gostaria de saber se a igreja aprova a técnica de estimulação neural da ONG Mãos Sem Fronteira. Está aí, um problema que não tem nada a ver com religião. É o que eu disse, não tem resposta na Bíblia, no catecismo, não tem nada. Então, é um problema de medicina, né? Esses Mãos Sem Fronteiras é uma ONG que faz caridade e que desenvolveu uma terapia médica, né, técnica de estimulação neural, técnica de uma estimulação de alguns pontos do corpo para evitar dores, não sei o que e tal. Eu não sei dizer se isso... Quem é que tem que responder essa pergunta? É a medicina. Então, é preciso verificar o que o Conselho Federal de Medicina diz, o que os médicos dizem. A igreja não fala de medicina, porque não é o papel da igreja. Então, a igreja deixa que os médicos respondam isso, ok? Como é algo muito especial, eu não tenho a mínima competência para dar uma opinião sobre isso, eu deixo apenas essa informação, que a igreja não tem posicionamento sobre isso, deixa para que os médicos respondam, e aí eu aconselho a pessoa que fez essa pergunta, conversar com médicos neurologistas, que entendem essa questão de estimulação neural. Eu acho que seria uma indicação. E verificar o que o Conselho Federal de Medicina diz a respeito do assunto. Se considera uma prática médica aprovada ou não, autorizada ou não. Luciana Alves, qual a diferença entre a palavra Jesus e Cristo? Bom, a palavra Cristo quer dizer o Messias, que os judeus esperavam lá desde Abraão, né? Messias, que em grego é Christos, em português Cristo, em latim Christus, né? É o Messias, ou seja, o enviado do Pai para a salvação da humanidade. Bem, então o Cristo, quando veio, recebeu o nome de Jesus, que quer dizer o quê? Deus salva, em hebraico. Por quê? Porque o judeu, quando ele dava o nome a uma pessoa, ele visava duas coisas: a identidade e a missão. Então, a palavra Jesus significa Deus salva, ou seja, qual é a identidade dele? Ele é Deus. Qual é a missão dele? Salvar o mundo. Então, Deus salva. Yeshua, do hebraico, Deus salva, Salvador. Ok? É o Messias, ou seja, aquele que vem, né, o verbo encarnado para salvar a humanidade. Aí ficou Jesus Cristo. Então, Cristo não é nome, o nome é Jesus.
Cristo é o título. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias. Ok? Leane Lourieri, quando fala de riquezas da igreja, o que de fato querem dizer? É riqueza material ou riqueza por causa da história? Bom, deixa eu dar uma explicação aqui. A igreja ficou muito rica até mais ou menos 1870. Por quê? Tem que dar uma explicação. Tem um livro que eu explico isso com detalhes. É esse livro aqui, ó, Por que Sou Católico? Aqui tem um capítulo sobre a questão da riqueza da igreja. Eu gosto de mostrar um livro porque aqui eu explico muito rápido, o programa é rápido. Quando o Império Romano caiu, o Império Romano do Ocidente, lá por volta do ano 476, que os bárbaros tomaram o Império Romano, todo mundo sabe disso, a única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica, porque os bárbaros destruíram o resto tudo. Mas a igreja já tinha tido mais de 40 papas, desde São Pedro, né? A igreja tinha os monges, a igreja tinha os bispos muito fortes, como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Martim de Tours. Esses gigantes da igreja, os monges, os papas, seguraram a civilização. Começaram a evangelizar os bárbaros. Em torno de cada igreja havia uma escola, um leprosário, um educandário, ou seja, a vida começou a girar em torno das igrejas, das catedrais. Daí depois, mais tarde, surgiram as universidades. E o que acontecia por causa disso? O povo começou a chegar na igreja. Claro, dizia-se assim, é bom viver à sombra do báculo. O que é o báculo? É o cajado do bispo. Ou seja, é bom viver perto do bispo, é bom viver à sombra da igreja, porque a igreja faz caridade. E fazia mesmo. A igreja criou as grandes catedrais, as universidades e etc. Né? E o que aconteceu? O povo doava muita coisa para a igreja. Príncipes, princesas, condes, condessas, marquesas que morriam católicos, deixavam às vezes condados, ducados, principados para a igreja. Então o que aconteceu? Por volta do ano 800, a igreja tinha um estado pontifício. Quando você olha aquela bota, o mapa da Itália, né, que é aquela bota assim, ó, mais ou menos na canela da bota, a Itália é uma península, né? Ou seja, ela fica entre dois mares, o mar Tirreno e o mar Adriático. Aí tem aquela bota. Uma faixa de terra, pegando os dois mares inteiros, era da igreja, era o chamado Estado Pontifício. Esse Estado Pontifício tinha 40 mil quilômetros quadrados. Então a igreja ficou muito rica mesmo. Só que, 1870, houve uma guerra de unificação da Itália, porque a Itália era formada de principados, o Principado de Pisa, o Principado de Nápoles, o Principado de Veneza, o Principado de Roma, que era o do Papa. Aí houve uma guerra de unificação da Itália, onde se estabeleceu a República Italiana, com Vítor Emanuel II, e que tomou da igreja todo o Estado Pontifício. Tomou a força de armas. Vítor Emanuel II invadiu o Estado Pontifício com 50 mil soldados em 1870. O Papa tinha um exército, porque o Papa era o chefe de um país, só que o Papa tinha 10 mil soldados. Ele não quis enfrentar 50 mil soldados. O Papa Pio IX. Então o Papa assinou a rendição, ou seja, o Papa entregou o Estado Pontifício para Vítor Emanuel II e ficou com o pedacinho de terra chamado Vaticano, que qual é o tamanho que ele tem hoje? Meio quilômetro quadrado, 0,5. Então de 40 mil quilômetros quadrados, que era uma nação, muitas cidades, a cidade de Roma era do Papa, a cidade de Bolonha, a cidade de Firenze, era do Papa, né? Ravenna, o Papa entregou tudo, ficou com o Vaticano. Então a gente pode dizer que a igreja foi rica. Hoje o Papa é um chefe de Estado que não dá nem para descer um avião no Vaticano, tão pequeno que é. O Papa tem que pegar um avião da Alitalia, a companhia normal, para viajar pelo mundo.
é o único chefe de Estado do mundo que não tem um avião. Ele tem um helicóptero. O helicóptero dá para descer e subir no Vaticano. Aí pessoas perguntam, mas e o Museu do Vaticano, cheio de coroas de ouro, cheio de coisas maravilhosas que os príncipes doavam? Tudo bem, não é do Papa. O Papa tem usufruto, mas o Papa não é dono. Então, o Papa não pode vender uma estatueta do Museu do Vaticano, porque quando ele assinou o Tratado do Latrão com o presidente italiano Mussolini, o Mussolini colocou como cláusula que todo o Museu do Vaticano ficava de uso da igreja, mas não era propriedade da igreja. Então, essa história que a igreja é muito rica, é uma história que precisa ser muito mais bem contada. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Bem, antes de responder as perguntas que chegaram por e-mail, primeiro bloco eu respondo as perguntas que chegaram por telefone, Facebook e outros meios. Segundo bloco, as perguntas que chegaram por e-mail, que são mais perguntas, então vão aparecer aqui. Mas antes eu quero dar 2 avisos importantes. Primeiro, mesmo você que não é sócio contribuinte da Canção Nova, você pode ajudar a Canção Nova pelo cartão de crédito, ok? E também quem é sócio. Então, quero ler aqui uma orientação importante, né? Doações online. Estamos finalizando mais um mês e nós contamos com a sua ajuda para chegar nos 100% de evangelização, que é as despesas da Canção Nova, tá? Então, no site do Clube de Evangelização, tá? Você encontra, então, os meios para fazer a sua doação online, ok? Onde é possível fazer a emissão de um boleto e pagar o boleto, né? E aí também você pode, mesmo que você seja sócio ou não sócio, pode fazer assim. Onde é que você vai encontrar a orientação? No site clube.cançãonova.com. Então, clube.cançãonova.com você encontra a orientação. Ou então, você pode telefonar para cá, o 12 31 86 26 00. Ajude a Canção Nova. Canção Nova não tem propaganda, Canção Nova não tem ajuda governamental, não é uma ONG nem nada. A Canção Nova é ela e você. Você que se enriquece com os programas da Canção Nova, com as missas, com as pregações, vem aí agora o carnaval, vai estar repleto aqui de programação. Mas isso custa caro. A Canção Nova agora vai ter que passar de todo o sistema analógico para o sistema digital, vai ter que trocar todas essas câmeras que vocês estão vendo aqui, vão ter que trocar todas as torres de transmissão para o satélite. É dinheiro, muito dinheiro. E o Padre Jonas quer a Canção Nova mantida pelos sócios, não quer propaganda na Canção Nova. Isso já há quase 30 anos, verdadeiro milagre, mas é uma glória, é uma beleza, porque a Canção Nova fica uma televisão livre, ela não depende de patrocinador, ela faz a programação que ela quiser, o horário que ela quiser, não depende de patrocinador. Então nós temos que ter essa conscientização, ajude. E quem ajuda, quem já ajuda, nós agradecemos. Olha aqui, mais um evento, aprofundamento de cura interior. Olha aqui, é evento em cima de evento. Entre os dias 3 e 5 de março, é a sexta, sábado e domingo, né? Canção Nova faz aqui esse aprofundamento de cura interior com o tema a cura do adoecimento emocional e espiritual. Algo importantíssimo. A cura do adoecimento emocional e espiritual, ok? Então, você pode se informar aí pelo telefone da Canção Nova, ou lá o site eventos.cançãonova.com também você pode se informar, certo? Bom, eu quero aqui, antes de voltar ali, mostrar rapidamente alguns livros, né? Eu gosto muito de contar historinha para criança, então eu escrevi 2 livrinhos para criança, história para criança. Ok? História de bichinho, mas sempre com um fundo moral, um fundo religioso, né? Aqui você vê uma foto minha sentado com meus netos, contando historinha para eles. É real isso daqui. Eu tenho 12 netos e eu gosto de contar história para criança. Por quê? Porque história é uma pedagogia que a criança gosta. E você coloca na história um fundo moral, caráter, a verdade, a paciência, a bondade, em forma de bichinhos. É melhor do que esses bichinhos de internet que a criança fica vendo aí sem cessar, né? Bom, um livro muito interessante, Raízes Históricas e Filosóficas
do ateísmo contemporâneo. O ateísmo cresce hoje no mundo. Quais são as raízes históricas e filosóficas? Esse doutor aqui, que é um magistrado, que já faleceu há pouco tempo, amigo meu de Belo Horizonte, doutor Lúcio Flávio de Vasconcelos, escreveu esse livro maravilhoso, explicando de onde vem na história e na filosofia o ateísmo. Sabe, você que é seminarista, você que estuda no colegial, universidade, quer conhecer a história do ateísmo, aqui tem. Muito bem, estou escrevendo uma coleção de livrinhos pequenos assim, para o quê? Para explicar uma série de assuntos que perguntam muito aqui. Então, por exemplo, qual a importância da oração? Né? A pessoa que quer ler um assunto só. Você conhece o poder do sangue de Cristo? Né? Você sabe o que foi o caso Joana d'Arc? Sabe o que foi o caso Galileu Galilei? Tudo aqui. Sabe o que foi a Inquisição? Que perguntaram, tem um livrinho sobre a Inquisição. Você sabe o que é o Apocalipse? Então, eu estou escrevendo uma série uma coleção de pequenos livros assim, que a pessoa que quer um assunto só. Então, aí ela tira a sua dúvida. Tudo isso para fazer com que o nosso povo tenha formação. O profeta Oséias, né? Oséias 4:6 diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de formação. Por que o povo católico vai para as seitas, cristãs e não cristãs? Porque é um povo que tem falta de conhecimento, de doutrina. Então, por causa disso, eu estou escrevendo esses livrinhos, e também eu criei no meu site Cleofas, uma escola da fé online, que é todo dia, aula todo dia. É um curso de teologia à distância. Estuda toda a parte da teologia sistemática, a parte do credo, toda a parte da teologia moral, teologia dogmática, né? Escatologia, cristologia, mariologia, pneumatologia, enfim, toda a doutrina católica. Okay? Se você tem interesse, quer se aprofundar na doutrina, entra no site Cleofas, tem uma caixinha lá escrito assim, ó, Escola da Fé Online. Aí tem todas as informações ali. Ok? Vamos aqui para as perguntas. Lucas Cardoso, do Rio de Janeiro. Os bispos, os cardeais e o Papa utilizam o solidel. Queria saber qual é o significado do uso dele. O solidel é aquela tocazinha, aquele, né, parece um pratinho assim que o bispo usa aqui. Né? O cardeal usa vermelho e os bispos usam a cor assim, se não me engano, violeta, né? Acho que é isso. Solidel, em latim, quer dizer só a Deus, ou seja, ele só tira daquilo para Deus. Por isso que quando o bispo vai fazer a consagração, ele tira. Porque ele vai estar diante de Deus agora, diante de Jesus na hóstia. Então, aquele solidel significa a missão do bispo, de apóstolo. Também alguns monges, por exemplo, chefe de mosteiros, abades, priores, também costumam usar, só que aí não é vermelho nem cor de maravilha, é branco. Até os rabinos judeus usam, só que eles chamam de kippah, né? Colocam, branco com as listinhas azuis, eles põem em cima também. É um símbolo de autoridade na fé. Os rabinos judeus, no judaísmo e aqui. A palavra solidel quer dizer, eu só tiro para Deus. Deus está acima de mim. Eu represento Deus na autoridade da igreja. Por que a sede da Igreja Católica está situada em Roma? Por que Pedro e Paulo foram para Roma? No ano mais ou menos 50, 60, colocaram ali a sede da igreja, né? E é muito interessante que aquele império romano que tinha a sede em Roma, ele quis destruir o cristianismo. Foram 250 anos de perseguição aos cristãos. Então, faz a gente lembrar aquela fase de Jesus, que lá nós celebramos hoje, né? A cátedra de Pedro, Jesus dizendo para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Então, eu vejo assim, eu acho que Deus quis que a sede da igreja ficasse em Roma, e lá tem o Vaticano, que eu falei a vocês, 0,5 quilômetro quadrado, que sobrou de todo o Estado Pontifício, porque Roma foi
o mundo que quis destruir a igreja. E a igreja está ali e o Império Romano desapareceu. As portas do inferno não prevaleceram. Eu vejo aí um sinal da invencibilidade da igreja. E ela já está ali há 2000 anos. Na casa de Pedro, onde Pedro morreu. Tanto é que o túmulo de Pedro está ali. No ano de 1940, o Papa Pio XII autorizou que os arqueólogos fizessem escavações no subsolo da Basílica de São Pedro, para provar que o túmulo de São Pedro estava ali. E eles encontraram o túmulo de São Pedro. Encontraram lá no subsolo, um cemitério antigo, e no túmulo principal do cemitério estava escrito em grafite na parede: aqui está Petrus, em latim Pedro, ali. Então, onde Pedro, o primeiro papa da igreja, foi crucificado de cabeça para baixo, ali a igreja colocou a sua sede, e a sede está ali até hoje. É um sinal muito forte, está aí. Vamos lá. É pecado mentir, mesmo que seja por uma necessidade? Depende. A igreja fala que existe a questão do mal menor. O que é o mal menor? Bom, a gente não deve mentir, a regra geral é essa: não mentir nunca. Mas de vez em quando você foge da regra. Por exemplo, há um mandamento: não matar. Mas existe a legítima defesa. Se um assassino vai me matar e eu só tenho um jeito de me livrar da morte matando ele, eu devo matar ele. O catecismo fala. Por quê? Porque aí é o seguinte: entre dois males, entre morrer ele e morrer eu, que morra o assassino, e não aquele que é justo, entendeu? Também na mentira. Então, na mentira não se deve mentir, mas às vezes você fica em duas situações, mas você pode às vezes optar pelo mal menor mentindo, mas não é que você queira mentir, é que a outra situação é pior. É um mal maior. Então, entre o mal maior e o mal menor, quando não há uma terceira alternativa, então aí é possível mentir. Por exemplo, um sacerdote. O sacerdote, ele não pode contar o pecado de ninguém que ele ouviu na confissão, porque senão ele é excomungado da igreja. Então, se alguém chegar para ele: o senhor escutou esse pecado aqui na confissão dessa pessoa? Ele pode dizer não, mesmo que tenha escutado. Por quê? Porque entre ele ser excomungado da igreja e ele dizer esse não, é melhor que ele diga esse não. E houve casos na história da igreja. Por exemplo, São Nepomuceno era um santo confessor de um rei. E o rei, ele era o confessor da rainha. E o rei um dia pegou São Nepomuceno e disse: eu quero que o senhor conte o pecado da rainha, que a rainha contou para o senhor. Ela contou esse pecado aqui? Ele disse: não sei. E sabia. O que o rei fez? Matou São Nepomuceno, mas ele não contou. E matou afogado. Colocou dentro de um saco, amarrou e jogou dentro de um rio. Uma pedra, e ele morreu afogado. Ele mentiu. Ele sabia o pecado da rainha, mas ele não podia contar. Então aí é o mal menor. Então não se deve mentir, mas às vezes, na situação de mal menor, de repente pode. É pecado roer as unhas para que porque já que o nosso corpo é templo do Espírito? Não é pecado. Não vai machucar a mão aí só, né? Não é pecado, não. Eu sei que roer unha, às vezes, é uma questão assim, pessoa nervosa, né? Não é pecado, não, entendeu? Mas faz que nem a minha mãe fazia, passava pimenta aqui na mão da gente, assim, aí não roía mais. Não é pecado, fica tranquilo. Isso aí é um problema de estresse, nervoso, que você deve realmente evitar, porque machuca, né? Vamos lá. Qual a posição da igreja sobre os maus tratos aos animais? A igreja não quer que maltrate os animais. Olha, preciso dizer claro o seguinte: a igreja ensina que a gente deve usar os animais para alimentação, para os serviços domésticos. Tranquilo, ó, eu posso até mostrar onde é que está aqui no catecismo. O catecismo da igreja, quando fala de animais aqui, ó, por exemplo, parágrafo 2417. O catecismo diz assim, ó, parágrafo 2417.
Eu gosto de ler porque aí é a palavra oficial da igreja, né? A gente não fica com dúvida. Olha aqui. Deus confiou os animais à administração do homem, aquele que criou a sua imagem. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação, claro, comer galinha, comer vaca, comer porco, né? E confecção de vestes. Uma cinta que você faz aqui é feita do quê? Do couro do boi, tá certo? Então você pode, não é claro, ninguém vai querer matar um tigre selvagem, um urso, para fazer simplesmente um casaco de pele. Não, mas aquilo que é comum, couro de sapato, é couro de boi, não tem problema. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazer. Uma coisa que nós temos que entender, o animal, ele dá glória a Deus quando ele serve ao homem. Então, quando um cavalo puxa uma carroça do homem, ele está dando glória a Deus, porque ele foi feito para isso. Mas o homem não deve maltratá-lo, deve cuidar dele, deve dar ração para ele, né? Etc, etc, tá certo? Os experimentos médicos e científicos em animais são morais, são admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. Então a igreja aceita que haja as cobaias, porque antes de você aplicar um remédio no ser humano, você testa no animal. O animal pode até morrer por causa disso, mas a igreja fala que é válido. Por quê? Porque você quer curar o homem, e o animal foi feito para o homem. Você não vai matar o animal à toa, entendeu? Então a igreja tem uma eu estou colocando isso aqui, porque isso aqui hoje está muito em vigor, né? É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente, aí sim, e desperdiçar as suas vidas. Eu não vou, né, matar um animal simplesmente jogar fora a carne dele, aí não. Mas se matar para comer, diferente. É igualmente indigno, isso aqui também é importante, ó. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Isso é muito sério. Tem muita gente hoje que gasta mais dinheiro com animais do que com criança pobre. Não ajuda um asilo, não ajuda um orfanato, mas gastam uma nota com animais. O catecismo diz que está errado. Vou ler de novo. É indigno gastar com os animais o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o carinho, o afeto devido às pessoas. Então eu não posso amar mais os animais do que as pessoas. Claro, animal é animal, gente é gente. Pode passar? Carla Cerqueira, qual é a posição da igreja em relação ao desarmamento? A igreja é a favor do desarmamento, né? Normalmente os governantes dizem, né? Esse refrão era célebre lá na época da Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a Rússia, lá na década de 70, 80, né? Tinha um presidente americano que dizia assim: se queres paz, prepara-te para a guerra, é o armamento. Paulo VI disse: não, quanto mais armamento, mais perigoso é. Por quê? Porque acumulam armas, sobretudo armas atômicas. Chegou um ponto, na década de 80, que os armamentos nucleares tinham potencial para destruir o mundo mais de 40 vezes. Então a quantidade de armas atômicas e nucleares que os Estados Unidos e a Rússia armazenaram. Depois, graças a Deus, quando a Rússia desabou, acabou o comunismo na Rússia, eles desmontaram muita coisa. Agora estão montando de novo. E agora não é só os Estados Unidos e a Rússia, não. Agora entrou a China no meio também. E o Paquistão, que também tem arma nuclear. O Irã está querendo fazer arma nuclear. A Coreia do Norte está querendo fazer arma nuclear. É um perigo. Porque se um joga uma bomba atômica nuclear em cima do outro, vai ter resposta. Aí, ninguém sabe onde é que isso pode parar. Então a gente precisa rezar pela paz no mundo, para que haja o desarmamento, é o que a igreja pede para os países. O Papa Francisco fala toda hora disso. Aline Guedes, é permitido frequentar a terapia Reiki ou Reiki
Olha, nesse livro que eu publiquei, Falsa Doutrina, esse livro não é meu. Tanto é que vocês estão vendo um org aqui, esse org quer dizer organizador. Eu apenas organizei. Eu coloquei aqui só artigos do Dom Estevão Bittencourt, um grande teólogo que morreu em 2007 e que escreveu muito sobre isso. Aqui ele tem, né, uma página sobre o rei, que na página 180 do livro, né? Eu vou ler aqui um pedacinho que o Dom Estevão fala. Eu não entendo dessas coisas profundamente, nunca tive tempo, mas Dom Estevão era um estudioso disso. Então, eu, com autorização dele, quando ele era vivo, eu peguei da revista dele, Pergunte e Responderemos, e eu copiei todos esses artigos dele aqui. Então, quando é do Reiki, ele fala assim, Reiki ou Reiki, né, é o nome dado à energia universal de vida, uma energia universal, que dizem passar pelas mãos de todo ser humano e que pode ser aplicada a pessoas doentes ou aflitas para aliviá-las, segundo Erlane Gleisner, monitora do Reiki. A filosofia que dá base a tal prática é budista e tem traços no panteísmo. Panteísmo tudo é Deus. Não existe diferença entre o Criador e a criatura. Tudo é Deus. A igreja não aceita o panteísmo. Como se o indivíduo humano pudesse fundir-se com tudo à sua volta. A linguagem utilizada pela autora do livro é, por vezes, obscura e confusa. Então, Dom Estevão Bittencourt, que era um exímio teólogo, dominava várias línguas, Dom Estevão não recomendava o Reiki. Sinceramente, eu não estudei profundamente essa questão. Eu estou aqui passando uma opinião dele, que foi meu diretor espiritual durante mais de 30 anos. Um monge beneditino que morreu com mais de 80 anos de idade, um homem sábio, douto e santo. Ok? Está aí. Muito bem, chegamos ao final do programa, já deu 1 hora de programa. Televisão, nós temos que observar o horário, não podemos passar. Então, agradeço a vocês que vieram aqui participar do programa, vocês de casa que nos acompanharam. E amanhã temos a nossa Escola da Fé, às 8h30. Estamos estudando os mandamentos da igreja, mas vamos terminar os 7 mandamentos e partir para o 8º, 9º e 10º. Você está convidado a acompanhar com a gente. Fique com Deus, até o nosso próximo programa. CançãoNovaPlay.com. Assine já!